A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje, mais uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer seu coração. A palavra de hoje está aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. Bom, que diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná, que não conhecias e que teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glórias a Deus. Você gostando do vídeo, querido, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Essa mensagem faz parte da campanha Renovando as Forças Espirituais. Você querendo participar dessa e futuras campanhas, adiciona o número do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Amém? Pois bem, Deuteronômio 8, verso 3, Moisés ele está chegando aqui a uma conclusão junto com o povo. Está abrindo os olhos do povo para entender o que Deus fez durante todo esse tempo que eles passaram no deserto. E ele diz que o motivo pelo qual Deus deixou o povo passar fome, o motivo pelo qual Deus humilhou o seu povo no deserto, foi para que eles não tivessem alternativa a não ser buscar alimento em Deus, buscar o sustento que vem de Deus. Então, o objetivo de Deus em deixar com que o seu povo, com que eu ou você passe por humilhação espiritualmente falando e fome espiritual é para que a gente entenda e aprenda a buscar o alimento no Senhor, alimento que vem de Deus. O objetivo de Deus no deserto não era simplesmente fazer com que eles ficassem correndo de um lado para o outro buscando comida. Não, mas ensinar uma lição de que você até pode viver sem pão por algum tempo, mas você não pode viver em tempo nenhum sem a palavra de Deus, sem se alimentar daquilo que sai da boca de Deus. Glória a Deus. O texto diz, ele te afligiu, ele te deixou ter fome, né? Te afligiu, te humilhou. Ele te humilhou para que você entenda que nem só de pão vive o homem. O pão aqui, nesse caso, ele está dizendo nem só de pão, esse primeiro pão está falando das coisas materiais, das coisas desse mundo, das coisas físicas, tá? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, das coisas espirituais. Ou seja, Israel olhava ao seu redor e eles pensavam que o problema era conseguir o pão material. Você olha ao seu redor e você acha que o problema é conseguir um emprego, o problema é conseguir uma casa própria, o problema é conseguir um carro, é conseguir as coisas materiais, o problema é colocar comida na mesa para os seus filhos. Mas, assim como Israel, você precisa entender que esse não é o problema. O problema é aprender a depender de Deus. É isso que você tem que fazer. Esse é o desafio. Aprender a viver na dependência de Deus, tá? A se alimentar do pão espiritual, daquilo que sai da boca de Deus. Então, até quando você vai ficar aí passando humilhação espiritual? Até quando você vai ficar passando fome espiritual? Até quando isso vai acontecer? Quanto antes você entender que não dá para viver sem se alimentar da palavra de Deus, mais rápido essa fome espiritual vai passar. Olha ao seu redor. Hoje em dia, não só você, mas muitas pessoas estão assim. Não conseguem mais se contentar com aquilo que fazem dentro das igrejas. Você vai ao culto e parece que nada muda. Você vai ao culto e lá no culto tem corinho, tem louvor, tem saudação, tem pregação, tem testemunho, tem barulho, tem manto, tem pulo, tem mistério, tem um monte de coisa, mas parece que nada disso te sustenta mais. Nada disso mais é o suficiente para você. Por quê? Porque não dá para viver sem se alimentar da palavra de Deus. Não adianta ter esse monte de coisas e não ter o principal, que é a palavra do Senhor. Então, até quando você vai ficar passando humilhação espiritual e fome espiritual? Entenda de uma vez por todas que não dá para viver sem se alimentar da palavra de Deus. Aleluia! Deus quer sustentar o teu povo e sempre quis sustentar-nos
através da sua santa e poderosa palavra. O homem que é sustentado pela palavra de Deus, ele vive bem, ele tem muitas coisas. Quando ele é sustentado pela palavra de Deus, ele tem, por exemplo, felicidade. Em Jeremias capítulo 15, verso 16, ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, ele se alimentando da palavra, ele teve alegria, ele teve paz, felicidade por causa da palavra de Deus. O homem que é sustentado pela palavra de Deus, ele não vive uma vida sem sentido. Ele tem propósito na vida, ele tem objetivos na vida. No Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, eu sei onde eu estou pisando, eu não estou andando por aí sem sentido, eu não estou indo para qualquer lugar, eu sei onde eu estou pisando, onde eu estou colocando meus pés, eu sei o que eu estou fazendo e é luz para o meu caminho. Eu sei para onde eu estou indo, eu tenho propósito, eu tenho objetivo, eu tenho um alvo para atingir, um lugar aonde eu devo chegar, e isso é a palavra de Deus que faz as nossas vidas. O homem sem a palavra de Deus, ele não tem luz no caminho, ele está andando em trevas, ele está andando na escuridão total, contando apenas com a sorte. Mas aquele que tem a palavra de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. O homem que é sustentado e alimentado pela palavra do Senhor, por exemplo, ele tem a salvação, a sua salvação garantida. Paulo já dizia, Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. E o homem que é sustentado pela palavra de Deus, ao contrário do que muitos pentecostais pensam, ele é cheio do Espírito Santo. Tem pentecostal que acha que estudar a Bíblia não enche você do Espírito Santo. Ele acha que é só oração, pulo, reteté e grito. Querido, não é isso não. É a palavra de Deus que sustenta, é alimento espiritual para a nossa vida. Jesus fala em João 6,63. É o próprio Cristo falando. Ele diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então a palavra de Deus nos enche do Santo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Quando você está passando pelo deserto espiritual, pela escassez espiritual, só existe uma coisa que pode sustentar você no deserto, e é o maná. Lembre que o deserto que aquele povo estava enfrentando, o povo de Israel, é um deserto que o próprio Deus os conduziu. Foi Deus que levou eles, direcionou, guiou eles por esse caminho. E no deserto que o próprio Deus te leva, somente Deus tem a solução. Somente Deus pode sustentar e te guardar neste lugar. A única coisa que sustenta você no deserto é o maná que vem do céu. Então, antes de você pensar em outras soluções, como Israel pensou, confie na providência que vem do alto. Olhe para os céus com fé e esperança, como o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não é do monte, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então receba dessa providência que vem do alto, se alimente daquilo que sai da boca de Deus, que Deus faça cair sobre a tua vida como chuva de avivamento, o maná que vem do céu, como disse o salmista no Salmo 78, no verso 24, ele fala: deu-lhes a comer o pão do céu. Se alimente do pão do céu através da palavra de Deus. E é sempre importante lembrar que Deus mandava o maná caía, mas não caía direto na boca dos israelitas. O maná caía e eles tinham que colher para depois se alimentar. Isso é muito simples de entender. O Senhor já nos deu do maná e somos nós que temos que colher para se alimentar. É você que tem que pegar a sua Bíblia e começar a ler um pouquinho a cada dia para se alimentar da palavra de Deus. Jó, no capítulo 23, verso 12, ele diz assim: do preceito dos seus lábios nunca me apartarei, as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Glória a Deus. E no Salmo 119, 103, o salmista diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Glória a Deus. Amém? Fique com essa palavra.
Se alimente da palavra de Deus, entenda isso, coloque isso na sua cabeça e no seu coração. Não dá para viver sem se alimentar da palavra de Deus. Aquele que não se alimenta da palavra do Senhor, ele morre no deserto, ele morre espiritualmente. Então você precisa estar sempre se alimentando. Glória, faça como Jó, que teve por preciosa, né, a palavra do Senhor mais do que o seu próprio alimento. Amém? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e o seu ministério. Você querendo aprender a pregar a palavra de Deus, acesse clubedepregadores.com.br. Aqui na descrição deste vídeo estou deixando também uma aula gratuita, tá bom? Para você conferir o trabalho, a didática, como que nós ensinamos. Amém, querido? Deus te abençoe.